Bom, pessoal, estamos aqui na segunda parte do nosso encontro com os parentes que estão em algumas regiões do território nacional e eles estão aqui expressando suas inquietações referentes aos últimos acontecimentos políticos, né, em Brasília, principalmente no que tange à medida provisória 1154, que vou voltar a dizer, que retira atribuições de vários ministérios, dentro deles os dois ministérios chaves do atual governo, que é o Ministério dos Povos Indígenas e o Ministério do Meio Ambiente. E em torno dessa circunstância é que também vem a apuração como medida de urgência da votação para aprovar o PL 490, denominado do Projeto de Lei Marco Temporal, e que trata sobre as questões de terras e territórios no âmbito dos, dos povos indígenas, e quais são as repercussões que, se bem já não sabemos que em sua maioria são negativas, mas aqui a intencionalidade é que os próprios parentes falem através do seu povo e desde as suas regiões que estão residindo ou encontram-se assentados nas suas comunidades. Parentes, se quiser fazer alguma observação, algum comentário ou explanar a realidade do seu povo ali no estado do Acre, se não me engano, né? Fique à vontade, por favor. Bom, obrigado. Eu acho que, não sei se os nossos colegas estão aí, mas de qualquer maneira, eu vou comentar aqui. Aliás, eu vou ler um texto que eu escrevi, fiz uma publicação sobre essa situação conjuntural. E eu começo dizendo o seguinte: desistir não é o caminho, mas não quero continuar brigando comigo mesmo. Os conflitos internos, os apegos aos nossos exploradores, opressores, dominadores, doutrinadores, espaços, leis, direitos, já conquistamos, sim. Não quero começar o que já concluiu. Não quero viver um passado de sofrimento e de amargura. Quero viver em terras, rios, florestas, em todo seu resplendor, com os animais e, se possível, com os seres humanos, entre aspas. Se o Brasil não nos pertence, essa terra é nossa. Dos que dela vivem e a que tem como continuidade da existência da espécie. Não vou lutar contra mim, não vou lutar com minhas flechas contra as bombas nucleares, mas se alguém quer lutar para a vitória, temos que declarar e criar um país nosso, um Estado indígena soberano e independente. Seguir com esse sistema político, legislativo, judiciário, executivo e doutrinário é a legitimação do suicídio da espécie na terra Brasil. Essa é a minha opinião, a minha convicção sobre esses fatos e esses acontecimentos. Isso requer mudança não só de atitude, mas de mente, de espírito, de alma e de vontade de ser gente, de ser pessoa, e não ser esse objeto, essa máquina destruidora, odiosa, que só pensa nele, em que os outros não servem ou não prestam.
Não podemos conviver num lugar, num país, num espaço onde exista tanta diferença e que as pessoas não se dão conta e cada um se acha mais melhor e superior aos demais. Então, temos que recomeçar tudo de novo. Se tiver de fazer uma mudança, é eliminar essa espécie rancorosa, doutrinistas, odiosas, com esse tom de superioridade. Esses grupos faccionários de criminosos que se organiza em torno do poder, que se apropria dos recursos públicos para cometer suas atrocidades em detrimento da miséria humana. Então, caros amigos, parentes, irmãos, essa é a minha opinião, com base ao meu conhecimento, à minha vivência, inclusive o meu sofrimento sobre essa situação. Agradeço os que ouvem, ao que compreende. Peço desculpa aos que se sintam ofendidos, mas essa é a verdade e a verdade também dói. É muito bem colocado gostei muito dessa sua escrita, porque justamente revela a gravidade do assunto quando vem à mesa das discussões a questão da terra e dos territórios, né? E eu sempre costumo fazer uma ênfase de que a questão da terra e do território, para nós, povos indígenas, e isso de forma geral, nas cosmogonias, cosmovisões e cosmopercepções do mundo, vemos que a relação que nós temos com a Terra, a nossa relação ancestral, é de respeitosidade e de consideração. Sempre foi assim e vai continuar sendo até eh, que essa luta seja vencida e que digamos assim, esse adágio, essa sentença de respeitabilidade, de consideração, de celebração, seja algo que a sociedade não indígena comece a levar para si como uma forma subjetiva de mudar os paradigmas que hoje ainda cercam essa nota dita civilização, essas nossas sociedades, né? Então, gostei muito de sua escrita, muito pertinente, muito lúcida, e ao mesmo tempo ela revigora a nossa luta ancestral, espiritual, em função justamente desse respeito que nós temos à terra, como aquela mãe que brinda os seus frutos, sem perguntar a quem, e do território, como fonte espiritual, onde todos esses elementos da natureza, que são os nossos parentes também, nossas parentas também, né? A flora e a fauna, como é denominado, inclusive desde dentro do âmbito biológico, ou da biologia, né? São eles o que dão vida e que geram as condições de reprodução da vida, que é totalmente contrário ao pensamento, à subjetividade daquelas pessoas que vêm reproduzindo, como eu falei na primeira parte desse nosso encontro, eles vêm reproduzindo o discurso nefasto que é da própria colonização, se atrela à retórica discursiva da primeira colonização, passando pela segunda etapa dessa colonização, que se dá durante o século XIX, que no Brasil foi presente em 3 temporadas, né, que é a temporalidade primeira, né, da chegada das caravelas, né, da destruição da Mata Atlântica, e a segunda temporalidade, que é a temporalidade dessa suposta independência da qual o Brasil tanto sempre se gaba, né? Então, a questão é
Se nós conseguimos, inclusive foi a pergunta que ficou na primeira parte, né, desse nosso encontro, será que é possível que desde dentro do executivo, que na consciência do próprio presidente Lula, a partir desse direito a veto que ele tem, ele possa neutralizar, frear esse pensamento, esse paradigma destrutor que faz parte dessas duas temporalidades históricas e da qual os nossos antepassados, nossos ancestrais já viveram as nefastas consequências, né? Como os nossos povos foram tripudiados, né? A favor dessa retórica discursiva que hoje a bancada agrária, o agronegócio, a tríplice B, como eu chamo pessoalmente, né, a bala, a Bíblia, o boi, eles estão dispostos a ir a uma guerra sangrenta, a repetir novamente essa guerra sangrenta, não somente contra os povos indígenas, contra os quilombolas, contra os ribeirinhos, contra a pequena agricultura familiar, contra os pescadores. Se vamos ser capazes de persuadir o presidente Lula para botar uma mão de ferro ali onde esse discurso, essa retórica histórica que ainda quer se perpetuar, consiga ser detida no seu momento exato e com o apoio da população brasileira, né? Logo dessa explanação, eu queria saber qual o pensamento de vocês, né? Companheiro Oscar Barreto voltou a entrar, companheira Luza, que aparenta, se vocês quiserem eh, eh, se expressar livremente aí acerca das indagações que eu fiz, os apontamentos que eu fiz, pode ficar à vontade, sim. Eu queria, se é possível, aí, fazer um comentário sobre isso. Eu ouvi a sua pergunta no primeiro bloco. Está ouvindo aí? Dá para ouvir? Dá, sim, pode continuar, sim. Então, eu vejo o seguinte: o presidente Lula tem o direito de veto? Tem. Só que eu acredito que ele, como político que é, ele não vai querer pagar o preço de vetar a decisão do Congresso. Porque os que votaram nessa proposta de eliminação dos direitos dos povos indígenas, muitos deles também o apoiou nas eleições. E, por outro lado, o voto dos povos indígenas não é suficiente para eleger nenhum governador. E essas pessoas não querem saber de pessoas, querem saber de voto, de poder. Os povos indígenas têm uma vantagem em sua diferença, nossa espiritualidade, nossa cultura, nossas tradições, que permite chamar mais atenção do mundo. Esse é o fato, é simples. E também é uma boa justificativa para angariar fundos para muita gente, seja ele governo, seja ele ONGs, seja ele igreja, seja esses pertalhões aí que vivem, entre aspas, cuidando de índio, cuidando dos outros sem fazer nada. Apenas recebe dinheiro para ver o sofrimento das pessoas. Essa é uma realidade. A segunda questão é que nós, como movimento indígena, não existe uma representação de nossas aldeias, de nossas bases, de nossos interesses em cada um das nossas terras, dos nossos territórios, das nossas aldeias. Os nossos representantes que estão falando sobre nós, eles são vinculados a partidos políticos, são vinculados aos militares, são vinculados aos latifundiários, são vinculados às igrejas, são vinculados às ONGs. Então, eles não têm caráter moral suficiente para defender o povo indígena. No máximo que eles podem fazer é barulho, manifestação e chamar a gente para ir para as ruas se manifestar, mas no fundo quem negocia são eles. E finda se tornando mais um partido.
um partido de esquerda ou de direita, um partido que nem identidade tem. E essa é uma realidade. E é por isso que eu escrevi esse texto, por isso que eu publiquei, e essa é a minha opinião. Porque, em vez de a gente dar o que a gente precisa, nós estamos defendendo os outros, defendendo o Lula, defendendo o Bolsonaro. Nós estamos fazendo isso, defendendo os pastores, defendendo as ONGs. Mas vai na nossa aldeia. Nós não temos um sistema de saneamento, nós não temos um serviço de saúde, nós não temos um financiamento para produzir a nossa macaxeira, a nossa batata. E quando alguém quer se propor a isso, aparece logo uma ONG aí inventando que a gente está vendendo terra, que a gente está vendendo índio, está fazendo, e fica criando uma divisão entre a gente. Porque, para muita gente, não é conveniente que nós conhecemos o nosso direito, nossa realidade, e que nós andamos com nossos próprios pés. Para muita gente, o índio é bom aquele que não tem informação, que não tem conhecimento e só serve para empoderar os outros. Esse é o índio bom. Mas aquele que tem decisão, que tem posição, ele vira um adversário, vira um inimigo e, portanto, tem que ser execrado se não for eliminado. Inclusive entre nós. Essa é a realidade. Então, perdão pela minha sinceridade, mas é a minha convicção. É o que está acontecendo hoje. É a nossa realidade. Eu disse, quer mudar esse destino? Então muda tudo. Congresso, Executivo, Judiciário, e dá poder ao povo que tenha consciência, conhecimento e capacidade de pensar o Brasil na sua coletividade e não no seu bolso, na sua família, como nós vimos aí ao longo da vida, da história, desses poderes. A gente só serve para empoderar a família de reis, de patrões, de coronéis, e nunca o povo chega ao poder. E quando chega, tem que ser corrompido. Quando é corrompido, é assassinado. Quando é assassinado, sofre um acidente, um AVC e morre. Mas nunca consegue. Mas eu acredito ainda, e tenho esperança, que no Brasil haverá de ter brasileiros e brasileiras com competência, com coragem, com determinação de eliminar essas organizações criminosas, essas roubalheiras e esses intrusos, esses parásitos que vivem da miséria humana. É o meu comentário. Obrigado. Perfeito, parabéns. Companheiro Oscar, pode falar, passa a palavra. Vocês estão me ouvindo? Eu estou. Pronto, eu queria dizer, eu não ouvi, infelizmente, eu saí, mas não sei porquê, mas retornei. E não ouvi toda a fala, mas eu queria parabenizar. Acho que precisa, eu acho que falta isso, sinceridade e liberdade. Liberdade. Porque eu acho que você que sente na pele exatamente o que você está dizendo. Porque eu faço parte de algumas ONGs e sou crítico, tenho que ser crítico delas. Se eu quero a verdade, eu tenho que criticá-la. E, e, quando, e quando eu teria todo o poder, imagine, um termo que eu uso hoje, lacrar. Vou lacrar e começo a minar você, é assim que se faz. Começa a minar porque você está fora da bolha. A bolha, nossa bolha que quem fala dos indígenas, né? Eu percebi isso em grupos que quando eu fiz a crítica, que eu achava que Lula deveria, se é a luta dos indígenas, ele está encabeçando isso, ele deveria estar junto com os indígenas no Congresso. Quer aprovar? Vá para lá ajudar. E eu fui criticado, começaram a me botar de escanteio, porque eu fiz essa crítica, e não é a crítica à nossa luta, é a crítica à forma que estamos lutando. Porque, como você falou, tem que mudar tudo. Tudo está errado. Tudo está errado.
se observar a votação, por exemplo, a votação foi dada por partidos que têm ministros de Estado, partido de ministro de Estado de Lula. Como é que pode isso? Para mim, isso é uma contradição absurda. Tem gente que aceita isso. Isso é a política. Essa não é a minha política. E eu acho que essa não dá resultado. Nunca deu resultado. Nunca deu resultado. Se a gente não, eu sei que nós estamos tratando com um poder da extrema-direita muito complicado, mas eu também critico a nossa suposta esquerda, porque ela é muito incoerente. Se a gente não conseguir cortar na própria carne, e eu sou crítica a isso, a gente não avança. Por que não criticar? Por que não me criticarem também, porque estou falando? Me critiquem, mas vamos ter maturidade de crescer e de observar o que está aí, porque assim, quantas terras foram demarcadas pelo governo Lula por 8 anos? 81 terras, não foram isso? Collor de Mello, aquele louco, demarcou 127 terras indígenas em 1 ano e 8 meses. E é muito pouco. Sarney, que passava as máquinas pelas terras Guajajara e no Maranhão, como é que chama? Ele conseguiu demarcar 88 terras, mais que Lula. Então, vamos e convenhamos, não era a política que estava no governo Lula. É bom que Lula esteja, sou muito grato, mas vamos ter atenção também a quem somos gratos. Pelo que eu percebi da votação, é assim, olha, já fiz o Ministério dos Povos Indígenas, já voltei Marina no meio ambiente, já fiz minha parte e se virem, porque eu vi um congresso, eu me assustei, aquele congresso totalmente perdido, que quando se votou quando tentou voltar para adiar e vi aquela votação, falei, bom, vai ter discurso só de enfeite, porque as cartas já foram dadas, já foram dadas. E como pode um ministro, um partido da base do governo, que está na base do governo, votar contra e a gente não fazer nada? Não é estranho? Não sei se eu estou sendo estranho. E para finalizar, para voltar a palavra da minha revolta, que eu estou muito revoltado. Desculpe estar meio revoltado com o que está acontecendo. E nós estamos fazendo um jogo político também. Nós estamos dentro de um jogo político. Porque a conversa toda a extrema-direita é a culpada, é ela que volta, e a suposta esquerda está de boa. Não está de boa, não está de boa. Eu não vejo de boa, mas eu queria só para finalizar, você falou que fez uma carta, você escreveu algo que eu queria ter acesso. Desculpe seu nome. Sabá. Jabá, viu, Jabá? Depois eu poderia ter acesso a essa carta, se fosse possível, viu? E desculpe meu excesso, viu? Meus excessos. Eu não sou indígena, mas me considere um grande amante de vocês, porque vocês estão na América há pelo menos, com certeza, 20 mil anos, e um mundo que deu certo. E um mundo que deu certo. O mundo de vocês estava 20 mil anos, ficaria 30 mil anos dando certo no seu habitat, nos seus biomas, em todos os seus processos. Nós, homens brancos, viemos e exterminamos vocês. Nós viemos e exterminamos vocês. E vocês têm que aceitar o nosso jogo. Vocês têm que aceitar estar participando de congresso, participando de ministérios, vocês têm que aceitar entrar nesse jogo para poder sobreviver. Esse é o jogo de vocês, é essa a vida de vocês, é isso que vocês fariam se vocês tivessem a liberdade de ser. Vocês têm que estar adequado ao esquema brasileiro e nós não adequado a vocês. Então, essa é a minha dor e é verdadeira. Eu acho um absurdo quando eu vejo, sinceramente, nós temos que voltar, marco temporal, nós temos que voltar, ter demarcações, quando isso é natural. Desse natural. Porque quando a gente vota, a gente pode ganhar ou perder. Se você perder, você tem que aceitar o jogo, o resultado. Não é essa a democracia? A democracia não é isso? Ganhar ou perder e aceitar o vencedor? Então, eu não concordo. Eu não concordo, sou radical, me conhece como uma pessoa radical mesmo, e eu penso que assim nós temos dívidas
E não queremos pagar. Claramente não queremos pagar. Mas queremos jogar os indígenas no jogo do homem branco ainda. Três poderes, tudo, todo esse processo aí do eurocentrismo. Estamos repetindo tudo novamente. Passa a palavra. Desculpe o desabafo, mais uma vez. Muito bem, companheiro. Esse desabafo, essa revolta, né? Essa revolta está em nós também, porque uma coisa muito certa que você apontou agora, inclusive eu sou do povo Mapuche, né? E, por exemplo, nas lutas dos povos mapuches, que durante 300 anos livraram grandes guerras e confrontos contra a colonização espanhola, mas uma coisa que ficou claro nos povos mapuches do sul de Abya-Yala, não, ou América do Sul, é, é justamente esse não ajoelhar-se aos intuitos dessa branquitude política, jurídica, econômica, financeira e religiosa até, que veio até aqui não para criar uma forma de experiência humana possível e diferenciada, inclusive como já apontou o parente Ailton Krenak, né? Que os povos poderiam ter vindo sempre quando criassem uma outra experiência de vida humana, uma outra relação, talvez, né? Um intercâmbio, uma reciprocidade, uma recíproca, né? E não houve isso desde o início, desde 1492, passando pelo processo que, segundo a história, fala que foi em 1500, embora haja muitas controvérsias nessas datas, mas pelo que se ensina e se ensinou, que o tal Cabral veio com as caravelas e tudo o que aconteceu, mas que, no fundo, é parte desse mesmo processo de colonização que se inicia em 1492. Ora, esses modelos jurídicos políticos que nós temos são todos importados. E são modelos que nem sequer nos próprios países onde eles tiveram seus pensadores, seus construtores, seus arquitetos, né, filosóficos, inclusive desde a metafísica, não deu certo. Inclusive, até os dias atuais, a gente vê como está a crise na Europa, hoje, do povo europeu. A gente não está falando nem sequer a nível de instituição, do povo, né? E isso já está, a população europeia e os não europeus que moram lá já estão percebendo essa decadência por causa da obsolescência desses tratados teóricos, jurídicos, políticos que não deu certo. Só que aqui na nossa realidade ibero-luso-americana, como eu gosto de chamar, né, não tem proporcionalidade, porque as nossas realidades e as nossas formas de pensar são muito diferenciadas. As formas de pensar desses europeus, inclusive, que vieram para cá, dos séculos XV e XVI, e mesmo dos atuais povos europeus que estão nos seus territórios lá no continente Europa. E aqui é muito diferente. Então, todas essas violências que devêm do Estado e das organizações, né, é parte dessa sedimentação que foi construída. Ela não é algo que venha pelo acaso, ele faz parte dessa construção. E o que nós vimos, inclusive, nos dias, né, que antecederam a votação do marco temporal, todos os jogos políticos já é parte também dessa estrutura. Então, a pergunta que fica aqui é como, desde que perspectiva nós poderemos inferir essa mudança de estruturas, de paradigmas institucionais, para que, no último caso, esse Estado, essa república que está ali, que foi instalada, principalmente desde o século XIX, tanto no Brasil quanto nos restantes países da América Latina, como que nós podemos incidir mudanças de paradigmas dessas instituições desde a perspectiva indígena, popular, de matriz africana, dos povos ciganos, dos diferentes segmentos e identidades resistentes na atual
sociedade do jeito que ela está formada e conformada, né? Haveria alguma possibilidade de mudança dessas estruturas a partir dessa mudança de subjetividade de paradigmas? Passo a palavra. É, bom, eu, eu posso falar, mas eu esperava que eu falasse depois, né? Porque acaba eu ficando falando muito. E eu penso o seguinte: quando eu dou alguma palestra, sempre eu sou sempre sabe, tenho essa veemência, essa revolta em mim de uma grande justiça, e eu sempre classifico essa sociedade que aí está como uma sociedade do fracasso. É o termo que eu dou. E eu sei que isso é uma coisa muito boa de se ouvir, né? E as pessoas chegam como se estivesse estudando Heidegger ou Sartre e pergunta: e aí, você vai terminar aonde, né? Qual a solução? E vem sempre a pergunta: e qual a solução? Qual a solução a se fazer? Eu acho que a solução não tem outra solução, eu vejo, se não passar por uma educação. Eu acho que nós já vemos muito crescimento em relação ao meio ambiente, tardiamente, lentamente, porque os interesses econômicos são sempre maiores, o capitalismo é dessa maneira, mas eu só vejo em cima de educação, porque já houve uma vitória dessa sociedade do fracasso. E o que Krenak fala, e outro Krenak fala, eu também sou um fã assim, incondicional das palavras dele, é justamente isso, é olhar, e nós olhamos o mundo de uma forma do o mundo útil, tudo tem que ter utilidade, porque tudo tem que ter utilidade. Eu não vejo não precisa ter utilidade de um leão, de uma zebra, de uma montanha que está lá perdida, não precisa, mas nós temos que dar, é o mundo capitalista, é o mundo também do socialismo real, onde eu passei um tempo lá e vi que também é um mundo totalmente preso ao Estado. Eu acho que já houve uma grande derrota do mundo, que eu falo, que o mundo, do mundo fora da bolha, ele perdeu em virtude porque não estamos preocupados com guerras, não estamos com domínio, com patriarcado. E eu lamento muito, assim, eu não tenho uma solução a dar, eu não vejo a não ser através da educação. Porque as próprias estruturas geográficas de fronteiras. Estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Ah, pois não. Até a estrutura de fronteira, de países. Eu não vejo o caminho Piabiru que se tinha, não existia fronteiras. Sabia da área dos Incas, sabia das áreas mais subindo para a área dos Maias, dos Toltecas, dos Olmecas, dos Zapotecas, dos Aztecas, mas não se tinha essa ideia de um mundo fechado em estado de exército. Então, assim, hoje eu não tenho uma permissão. Eu não posso chegar e entrar no Japão, como aconteceu uma vez, e fui barrado. Eu falei, mas quem disse que isso aqui pertence a vocês? Né? Por que eu não posso entrar? Né? Lógico que eu fiz só de uma provocação. Porque assim, isso aqui pertence, o mundo não pertence a vocês. Você não pode me barrar de querer me tirar minha liberdade de transitar onde estiver. Né? O pássaro transita onde estiver, o peixe passa por onde estiver, passar por onde estiver. Por que não nós humanos não podemos passar? Então nós vivemos em cadeia. Oscar, perdemos o áudio. Perdemos o áudio. Eu não preciso criticar. Bolsonaro não precisa ser criticado. Não tem nada que possa. Ele é um objeto para ser execrado. Mas a oposição ao jogo que ela transita com vários partidos de apoio, voltando contra os indígenas, é vergonhoso demais. Eu não consigo aceitar. Por mais que queira dizer se é jogo político, não existe jogo político com a morte. Isso representa a morte de muitos povos que nós estamos vendo agora. E é um fato, não uma palavra dramática. Né? Agora, se tem
a caneta jurídica para dizer isso aqui você não estava aqui, e aí com que luta vai ter os pobres povos indígenas em relação ao poderio do agronegócio? Que, na verdade, o agronegócio é tudo isso, é Lula, é tudo. Bom, eu acho interessante, desculpa essa observação, e de ser tão crítico, sobre o agronegócio, né? Fala do agronegócio, o agronegócio não gera emprego, porque empregos são de máquinas, pega empréstimo para comprar máquina no exterior, não tem isenção de imposto, que foi mais, não gera emprego, isenção de imposto, compra máquina no exterior, e os produtos não vão para aqui, vão todo para o exterior. Para que serve o negócio? Acaba com o negócio, né? Pronto, vamos lutar contra o negócio? Vamos. Onde é que Lula vai? Para a China fazer o quê? Acordos com os chineses, com os produtos agrícolas da soja e todos os produtos, algodão do Brasil para a China, e está contra o agronegócio. É isso que é contra o agronegócio? E a gente não tem que conversa séria, não tem que criticar a incoerência. Como é que é contra o agronegócio se ele está lá negociando com a China os produtos do agronegócio brasileiro? Então, para você ver que tudo é uma grande jogada, na minha opinião. Eu tenho descrédito, mas posso receber crítica pelo meu descrédito, mas essa é a minha forma de ser. Eu analiso tudo com uma lógica, como eu chamo, lógica abrangente. Eu vou ser sempre com a lógica. E passo a palavra, mais uma vez, peço desculpa pela minha veemência e meus protestos. Maravilha. Essas críticas que se fazem são críticas muito pontuais e que não referem, como alguns falam, né, de que a gente parece que está em contra do governo, porque a gente... Mas o governo Lula, nos primeiros anos, desde 2003 em adiante, ele cometeu, de fato, uma série de erros e de equívocos, chamemos-lo por falta de experiência, né? Por péssimo assessoramento, né? Mas o que aconteceu nesses últimos tempos, principalmente desde janeiro para cá, tem havido várias deixas do próprio governo que facilitou, inclusive, a penetração desses grupos de extrema-direita, né, que estão aliados ao agronegócio, às bancadas ruralistas, às bancadas do, do garimpo, e eles foram se apropriando justamente das sentenças e das frases, né, jogadas, inclusive, por alguns funcionários do próprio governo atual. Como já estamos menos de um minuto, já vai acabar essa nossa entrevista, eu quero deixar em aberto aqui para, se vocês quiserem alguma outra entrevista, vamos ver se a gente pode conseguir se articular através de outro canal. E agradecendo aqui o espaço, agradecendo as pessoas que vão assistir esses dois encontros, a primeira e a segunda parte, e deixar aberto mais uma invitação para continuarmos falando sobre essa temática que compete a toda a sociedade brasileira e não brasileira também. Muito obrigado, Oscar. Muito obrigado. E A situação que está passando aqui eu só queria finalizar, se for possível, dizer que de todos os